Muito obrigado, sejam bem-vindos a Sentiu esse modo feliz de viver. Eu me chamo Enio Masakihara e hoje feliz e honrado de estar aqui participando desse programa da AJSI do Brasil, onde estaremos falando um pouquinho sobre sucesso, trabalho, prosperidade, enfim, penso eu que o programa hoje é para você, para mim e para muitas pessoas que têm alguns obstáculos no caminho e não conseguem deslanchar na sua vida sentimental, profissional, financeira e assim por diante. Nosso muito obrigado a todos vocês. E para começar então, eu gostaria de fazer um convite para vocês, que vocês nos acompanhem sempre através do Instagram, o diretor está engasgando, né? Do Instagram, @AJSI_Brasil e também no Facebook, @AJSI Brasil. Envie também, olha, você que assiste sempre o programa da AJSI, tira uma foto sua assistindo um programa da AJSI do Brasil ou da Sentiu do Brasil pelo YouTube e mande aqui pra gente através do @AJSI Brasil, AJSI_Brasil, que nós estaremos repostando a sua foto no store do Instagram da AJSI. Que tal então você tirar uma foto bem legal e mandar aqui através do Instagram da AJSI? Se for possível, faça isso, que vai ser bem legal pra gente e vai ser bem divertido também saber, divertido no sentido de alegria de saber que você está acompanhando o programa da AJSI do Brasil. Também todo sábado, nós teremos aí nosso encontro marcado às 19 horas, viu, no YouTube da Sentiu do Brasil. Mas nos demais dias também estão acontecendo atividades. Então, todo sábado, às 7 da noite, estaremos aqui, ó, a JSI e você. Mas além de sábado, também às terças-feiras, das 8 da noite até as 9h30, também tem Sentiu no YouTube. Terça-feira e sexta-feira, de terça a sexta, na verdade. Terça, quarta, quinta, sexta, às 2 horas da tarde. E também às 8 horas da noite, também tem Sentiu aqui no YouTube. E domingo, às 9 da madrugada, na quarentena, 9 horas da madrugada ainda, né? Às 9 da madrugada tem também Sentiu e cada dia desse é um programa inédito para você. Também nós estamos nas lives, tem lives aí agora de montão, viu? A Pomba Branca faz, a fraternidade, a prosperidade, os educadores, a fraternidade. Então tem um montão de lives acontecendo também e é uma maneira legal da gente participar, porque ali a gente pode se interagir, pode fazer pergunta e assim por diante. Bem, o programa de hoje já falei um pouquinho para vocês, né? Tem coisas maravilhosas, viu? Eu recebi algumas perguntas, eu vou estar respondendo todas elas, né? E são assuntos fantásticos e eu penso que talvez não é exatamente a sua pergunta, mas o assunto abordado vai te interessar bastante, porque trabalho, sucesso, prosperidade e de uma certa forma a maioria das pessoas precisam disso, né? Para começar então, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo, mas na verdade é um preceito. Eu estou aqui com esse livro, Preceito de Luz, que é um livro em espiral, né? E ele tem 365 preceitos. E eu escolhi o preceito do dia 25 de maio para ler para todos nós. Então eu gostaria de convidar você a ficar em posição de oração, mãos justas postas, diante dos olhos, olhos cerrados, e por favor, se puder, me acompanhe mentalmente. Tire o máximo proveito das coisas que já possui. Toda a riqueza que Deus possui já foi dada a você, mas você tem a liberdade de aceitá-la totalmente ou não recebê-la por mera modéstia. Antes de desejar receber mais riqueza, reflita se está utilizando totalmente o que já possui agora. Se está lhe agradecendo e vivificando-o ao máximo. Você deve almejar mais somente quando oferecer suficientemente a riqueza, o amor, a capacidade e a generosidade que possui agora, em benefício dos outros, utilizando-os plenamente. Somente nesse momento você adquirirá capacidade para receber aquilo que Deus já lhe ofereceu em abundância. Muito, muito obrigado. Olha que fantástico que é isso, né?
mensagem do dia 25 de maio do livro Preceito de Luz em espiral, mas também tem sem espiral. E agora também é um momento especial do programa de hoje, da AJSI. Nós vamos ouvir agora uma mensagem do preletor Romeu Passi Filho, onde ele vai estar falando o que devo fazer a partir de agora, qual o caminho que eu tenho que seguir. Então fiquem agora então com um vídeo do preletor Romeu Passi Filho. Olá pessoal, hoje tenho aqui um livro pequeno, Meditação Shinsokan é maravilhosa, do professor Seiji Taniguchi, pequeno no tamanho, mas grandioso no conteúdo. Eu separei na página 22 uma matéria muito importante, que acho que todo mundo, se não passou, eu acho que hoje em dia, diante das transformações, está sempre passando. O que você quer ser? Quantos jovens, quantas pessoas, quando chega num determinado período do estudo, que ele tem que fazer escolhas, ele fica na dúvida quanto à profissão, que caminho, que segmento ir, enfim, existem inúmeras dúvidas. E aqui nesse livro ele diz o seguinte: existem pessoas que estão preocupadas porque não sabem o que querem ser no futuro, mas vocês não precisam se preocupar. Chegando no momento certo, infalivelmente abrirá alguma profissão que você irá descobrir aos poucos. Se por sorte você já tem algo em vista, ótimo, siga em frente. Se não consegue decidir sozinho, peça conselho aos pais, professores. Geralmente eles indicam qual a melhor carreira a seguir. Então, acate os conselhos deles e siga o rumo indicado. Porém, o melhor mesmo é perguntar para Deus. E aí vocês devem estar perguntando, mas preletor, como é que eu vou perguntar para Deus? Será que eu vou chamar ele para ele sentar do meu lado e dizer, olha Deus, o que eu faço? Qual seria? Como que eu posso perguntar isso para ele? Se o senhor me indicar, eu com certeza estarei perguntando. Ele diz assim: Deus está sempre desejando que você seja feliz. Também sabe qual a melhor carreira para você, que você deve seguir. Basta você praticar diariamente a meditação Shinsokan e colocar tudo nas mãos de Deus. Oriente-me quanto à carreira que devo seguir. Com certeza você conseguirá saber o que fazer. Ou seja, Deus sabe tudo, Ele é o todo de tudo. Deus está em todo o universo. E cada pessoa tem um lugar adequado, uma aptidão, algo que ela pode ser útil. O grande dilema hoje em dia é fazer as escolhas, mas as escolhas sempre têm que ser pautadas em fazer a felicidade das pessoas. Para você receber essa orientação de Deus, você deve se colocar com a mente dócil. Deus, qual um local adequado onde eu posso fazer a felicidade das pessoas? Quando você tem essa atitude, você entra em sintonia e você recebe a orientação. Agora, se você perguntar para Deus, Deus, qual é o lugar que vou ganhar mais dinheiro? Aí você não vai ter sintonia, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você se desenvolva primeiro buscando a felicidade das pessoas e, consequentemente, você vai ter aquilo tudo que é necessário. Rapidamente, para vocês entenderem, eu passei uma circunstância na minha vida que eu estava desempregado aos 19 anos de idade e eu buscava muito, eu tentava, pedia a Deus uma chance de eu ter sucesso. Eu só pedia uma chance, me dá uma. Ia numa empresa, fazia teste, fazia aqui, fazia entrevista. De repente, eu fui fazer um psicotécnico num banco, tomei pau. No retorno eu passei para visitar minha irmã, que trabalhava lá na Associação Comercial, Diário do Comércio, né? E eu conversando com ela, passou uma pessoa perto de mim e me perguntou, e aí garoto, o que você está fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada, estou desempregado. Ele falou, quantos você tem? 19, está estudando, colegial. Você quer trabalhar comigo? Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, você vai vender espaço em jornal. Quando eu começo? Quarta-feira de cinza, era sexta-feira, véspera de carnaval. E eu perguntei para minha irmã, mas quem é essa pessoa? Ele falou, é o chefe. Isso aí é sério? É sério. Como funciona? Tem uns que dá, outros não dá, outros têm sucesso, outros não têm, a maioria desiste. Naquele momento, eu senti que era aquele meu caminho, que Deus me indicou aquele caminho. Chegou na quarta-feira, eu estive lá, e ali eu comecei minha carreira. E com 2 meses, eu estava assim, já tendo uma ascensão grandiosa e nunca mais parei até o dia de hoje, que faz 38 anos que eu estou dentro desse trabalho que eu faço. Mas eu fiquei pensando como a vida é. Naquele momento, eu tinha ido fazer um teste em determinado local e as portas tinham se fechado. Foi como se ele me desviasse para outro caminho, onde era realmente a minha missão. E a gente tem que ser dócil a Deus, pedir orientação e pode ter certeza absoluta. Pensa, Deus, me mostra o caminho, eu quero uma chance
para que eu possa ser útil, ajudar outras pessoas, né? E aí você terá sucesso. E cada um de nós tem um local onde nós podemos fazer sucesso. Basta perguntar a Deus. Esse Deus está dentro de você, tá bom? Felicidades! Muito obrigado. Legal, né? O Dr. Romeu é fantástico. Tem uma experiência de vida. Um dia eu estava no Salão Nobre da sede central da Seite União do Brasil, isso já faz tempo, viu? E eu ouvi um relato dele. Foi a primeira vez que eu ouvi o relato do Dr. Romeu e sobre a vida dele, principalmente a vida familiar, onde a desarmonia na casa dele era bem brava naquela época. E foi graças a uma reunião da Seite Noie que ele foi, que deu uma mudança mais radical. E hoje é uma pessoa super bem sucedida, não só na vida familiar, mas também na vida profissional. É um grande empresário hoje, ajuda muito. Eu estou aqui com uma folha, onde consta aqui algumas perguntas que foram enviadas à JSI, e a JSI então solicitou para que eu respondesse, e eu gostaria de, então de compartilhar com vocês essas perguntas. E a primeira pergunta que chegou aqui à JSI, e caso você também tenha, viu, algumas perguntas, algumas coisas, manda para a Associação dos Jovens. Tem uma equipe lá, tem preletores maravilhosos que estarão aí respondendo para você. E desde já, o meu agradecimento ao presidente da JSI, Luciano Sundim do Lago. Muito obrigado, Luciano, toda a sua diretoria, sua equipe. Obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez na AJSI, e é sempre uma alegria muito grande. Eu adoro os jovens, principalmente as jovens, né? E a primeira pergunta é: preletor, o que fazer quando não sabemos qual a profissão escolher? O que fazer quando não sabemos qual profissão a escolher? E eu gostaria de trocar então algumas informações com você a respeito disso. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você com todo respeito: por que você quer trabalhar? Ou por que você trabalha? Se você definir de uma maneira correta por que eu quero trabalhar ou por que eu trabalho, já começa uma luz iluminar o seu caminho a partir de hoje. Nós talvez tenhamos dúvidas qual o caminho a seguir, não é verdade? Mas Deus sabe. E se Deus sabe, então é só falar com Ele. Se eu estou com algumas dúvidas, né? Qual profissão a escolher? Talvez eu tenha dúvida. Mas primeiro, por que eu quero trabalhar? É só para ganhar dinheiro? É só para ter uma profissão bonita e maravilhosa? É só para eu poder viajar? Talvez não é essa a boa resposta. Mas para manifestar a minha capacidade e cumprir uma missão que Deus me deu, de levar a felicidade, o êxito às pessoas que estiverem no meu caminho, ou das pessoas que precisam de mim, né? E se eu trabalho para beneficiar pessoas, aí começa a mudar as coisas, porque tem muita gente que quer só escolher uma profissão para ganhar dinheiro, ou trabalha só para ganhar dinheiro. Nada contra o receber, mas o objetivo principal não é o receber, mas sim ofertar seu talento, sua capacidade, seu dom, e como recompensa então vem aquilo que você também precisa: a satisfação profissional, o bem-estar, a alegria, o prazer de trabalhar e também, por que não, a remuneração. Se você tem uma profissão hoje, e bem provável que muitos de vocês têm, né? Dê o máximo de si. Se diploma onde você está. Eu já estou trabalhando, mas não estou satisfeito. Talvez vai ter uma pergunta sobre isso também, né? Mas dê o máximo onde você está hoje. Não importa o que faz, viu? Uma coisa é certa: mesmo não gostando do primeiro ano, tem que completá-lo, ser aprovado para ir para o segundo, e assim por diante. Então, onde você está hoje, digamos assim, é um preparatório para você ir para o próximo. Só que tem que passar neste primeiro. Então, vá trabalhar com alegria, com disposição e aquele sentimento: vou dar o meu melhor porque eu tenho capacidade para isso. Também, né? Todos nós recebemos a oportunidade de trabalhar. Todos nós recebemos. Mas nem sempre na profissão
que um dia nós sonhamos, mas é certo, aquela em que beneficiamos mais e mais pessoas é a que é a mais, digamos assim, né, proporcional a nós nesse momento. Então, se dedique nesse sentido. E eu gostaria de pegar e utilizar aqui um pouquinho hoje com vocês também o livro Imaginação Criadora. E eu gostaria de sugerir para vocês a leitura desse livro, por favor, né? Imaginação Criadora. Eu apanhei tanto já lendo esse livro, meu Deus do céu, Nossa Senhora, né? Nem sei quantas vezes eu já li esse livro. E toda vez que eu leio, eu apanho. E eu agradeço muito ao autor Roy Eugene Davis por ter escrito esse livro. E eu agradeço muito a Seitonoye do Brasil por ter feito com que esse livro chegasse em minhas mãos. E aqui, por exemplo, ele fala assim, ó, o Roy Eugene Davis. Muitos conselheiros e figuras representativas do mundo administrativo chegaram à conclusão de que somente 5% da população são dotados de suficiente capacidade mental, autodisciplina e vontade de chegar lá, no sentido de se tornarem permanentemente autossuficientes. 5% só da população são dotados de suficiente capacidade mental, autodisciplina e vontade de chegar lá, no sentido de se tornarem permanentemente autossuficientes. Às vezes o problema não é nem a profissão, não é nem o trabalho, não é nem uma questão de escolha para a direita ou para a esquerda, para baixo ou para cima, mas é uma autodisciplina, é uma vontade de chegar lá, essa capacidade de você determinar, a partir de hoje é comigo. E só 5% tem essas capacidades. Que tal então aumentar um pouquinho mais? Não ser só 5%, ser 6%, ser 7%, ser 8%, não para fazer parte de uma pequena população bem-sucedida na vida profissional, financeira, mas para fazer com que mais e mais pessoas sejam bem-sucedidas na vida. Então, por favor, a minha sugestão é que vocês façam isso, por favor. E nós podemos fazer isso? Lógico que podemos, e você pode nos ajudar e muito nesse aspecto. A segunda pergunta que chegou aqui ao programa, que também foi bem legal, diz assim: preletor, estou em um emprego que não me sinto feliz. Talvez você já passou por isso, talvez, né? Eu, quando comecei a trabalhar, eu era muito feliz. Meu Deus do céu, como eu era feliz! Era o meu grande sonho. Meu primeiro emprego. Chegava cedinho lá no trabalho. Mas depois de uns 2 anos, deu uma leseira assim, que nem diz o outro, sabe? Já chegava bem em cima da hora para começar a trabalhar. E foi assim uns 2 anos. Até que um dia veio a Seitonoye e aí tudo mudou. E eu vou contar para vocês sobre isso mais tarde, né? Eu estou em um emprego que não me sinto feliz, não gosto, olha só, hein? Não gosto o que preciso fazer e sinto que ali não é o meu lugar, mas tenho medo de sair e ficar sem emprego. Puxa vida, hein? Não gosta do que ele tem que fazer, sente que ali não é o lugar dele, só que saio ou não saio? E o medo é se perder o emprego, não arrumar outro, e aí tem que bater de porta em porta depois para pedir uma ajuda para sobreviver. Então vamos trocar algumas ideias juntos, por favor. Quando nós não estamos bem no emprego que nós estamos, se nós estamos lá de uma certa forma, não foi por acaso que eu caí num determinado local, numa cidade, numa empresa, num setor dessa empresa e fazendo isso. A empresa me chamou, mas eu que fui também ao encontro dela, e assim nos ensina da Seitonoye. Semelhante se atrai. Então, algumas coisas para pensarmos juntos. Por que o interesse está em primeiro lugar e não no trabalho? Por que eu não estou bem e satisfeito? Porque o interesse está em primeiro lugar e não o trabalho. Eu preciso ganhar mais, eu quero ser mais reconhecido, eu queria ter uma outra função aqui dentro e assim por diante. E quando a gente começa a voltar só para os nossos interesses, não mais o trabalho, ou a dedicação, ou cumprir a nossa tarefa lá,
começa ou cria essa possibilidade de termos esse descontentamento no trabalho. Então, se você que nos fez a pergunta, se está passando por isso, reflita sobre isso, por exemplo, se o interesse não está em primeiro lugar do que o seu próprio trabalho. Segundo, gosta do trabalho, mas não gosta das pessoas. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela me disse assim, jovem ainda, detesto geografia, onde ela estuda. Detesto, não sei por que a gente estuda geografia. Ok. Passaram-se alguns meses, no ano seguinte, a mesma pessoa, eu adoro geografia. Peraí, tem coisa errada aí. O que aconteceu? Mudou o professor. A mesma escola, a mesma matéria, geografia, mas mudou o professor. E com esse professor, a pessoa me disse, nossa, como ele é maravilhoso, como é que ele ensina e a gente entende. E a partir daí então, geografia se tornou uma das disciplinas que ela mais gosta. Então, muitas das vezes, o problema em si não é o trabalho, mas a gente não gosta das pessoas. O problema não é a família, não é a cidade. Eu não gosto de algumas pessoas ou de uma pessoa que faz parte da minha família. Eu não gosto da minha vizinha ou de alguns vizinhos. Eu não gosto disso ou eu não gosto daquilo. Então, normalmente, quando as pessoas não estão satisfeitas no trabalho, não é o trabalho em si, mas é o relacionamento que, de uma certa forma, ela acaba interferindo no desempenho do trabalho e cria uma insatisfação. Em outras situações, ela gosta das pessoas, mas aparentemente não gosta do trabalho. Ah, eu adoro essa pessoa, é o contrário do que falamos agora há pouco. Eu adoro essa pessoa, mas o que eu faço, eu não gosto. Por que você está lá? Porque você foi até lá. E por que você foi até lá, naquela empresa, para fazer isso? É porque dentro de você existe uma tarefa a ser concluída. E essa tarefa é esse trabalho. Então, não é questão de gostar ou não gostar. Não é questão de prazer ou tristeza. É questão de você determinar. É uma tarefa que eu tenho que executar, então eu vou executar. Vai dizer para mim que você gosta de trocar pneu de carro, por exemplo, furado. E eu não. De jeito nenhum. A gente se suja tudo. Aqueles parafusos que não solta de jeito nenhum. Você sobe em cima da chave. Alguém já fez isso, né? Eu já fiz. Eu gosto de trocar pneu? Não. É um trabalho agradável? A princípio, aparentemente não. Eu estou dirigindo, estou ali viajando, estou no meio da estrada, furou um pneu, adivinha se eu vou trocar ou não? Eu vou trocar, você pode ter certeza. Apesar de não ser a minha preferência, lógico, eu queria estar numa lanchonete na beira da estrada, tomando um suco de laranja, por exemplo. Não, mas furou o pneu. É maravilhoso trocar pneu? Não, mas eu vou trocar, por que não? Então, faz parte dos nossos aprendizados e nosso aprimoramento. Então, faça o que tem que fazer. E falando nisso, então, não trabalhe só por trabalhar. Eu preciso trabalhar. Quem traz arroz para casa? Quem que paga a água, a energia, por exemplo? Se eu não trabalhar, como que fica? Então, quando a gente trabalha só por trabalhar, porque tem que trabalhar, ou trabalha porque tem que trazer alguma coisa em casa, aí de fato o trabalho é um trabalho danado mesmo. Mas trabalha pela alegria de poder trabalhar. Meu Deus do céu! Segundo as estatísticas que a gente ouve com uma certa frequência, nós estamos com 13 milhões de brasileiros desempregados. 13 milhões! Dá para imaginar quantos desses queria estar fazendo o que você faz pelo salário que você ganha ou até um pouquinho menos? Desses 13 milhões? Meu Deus do céu! Então, obrigado Deus, eu tenho um trabalho. E quando você trabalhar então,
ali nessa empresa com alegria e satisfação, diplomando-se nesse local, então as portas se abrem, vai aparecer ofertas de trabalho e você vai falar assim, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Começa então a aparecer aquilo que você sempre procurou, que é a oportunidade de você mudar de empresa e ainda ser mais feliz, mais saudável e mais próspero no trabalho. Ainda então aqui de novo com o livro Imaginação Criadora. E olha só o que diz aqui o professor Roy Eugene Davis, hein? Aqui eu apanhei também, viu? Bom, a cada frase que tem aqui se apanha muito, viu? Não existe absolutamente nenhuma razão pela qual qualquer pessoa que seja razoavelmente inteligente não deva ser capaz de usar os princípios conhecidos do pensamento, do sentimento e da ação, de forma a se libertar rapidamente do passado e entrar no glorioso presente. Eu vou ler de novo. Eu estou precisando disso. Não existe absolutamente nenhuma razão pela qual qualquer pessoa que seja razoavelmente inteligente não deva ser capaz de usar os princípios conhecidos do pensamento, do sentimento e da ação. Do pensamento, do sentimento e da ação, de forma a se libertar rapidamente do passado e entrar no glorioso presente. Olha só. Então eu posso mudar? Posso. O problema é, eu não gosto do que eu faço, mas tenho medo de sair. E é nessa situação que a coisa pega. Se tem autoconfiança, determinação, já sentiu, minha missão está cumprida aqui, então por que não sair? Mas saia 100% seguro que aquilo que eu precisava fazer no emprego que eu estou, eu já fiz. E se tiver 100% seguro que já fez para que aquela empresa prosperasse, aí é correr para o abraço. Porém, se ainda tem coisas a serem feitas lá, porque você negligenciou, chegou atrasado, fez um pouquinho de cera, como diz o outro, sabe? Faltou um dia e acabou justificando de uma maneira lá meia incerta, essa justificativa, eu tenho uma dívida lá. Então, sugestão, pague por favor. Eu trabalhei numa indústria durante alguns anos. Eu disse logo no começo. E quando eu fui contratado, você imagina a minha alegria no meu primeiro emprego. Meu Deus do céu. E eu tive também uma sorte de ir numa empresa que era da minha cidade, perto da minha casa de uma certa forma, e fazer uma coisa que, apesar de não conhecer nada, eu achei muito legal. E é por isso que durante 2 anos aproximadamente, eu ia lá voando para trabalhar, porque eu adorava o que eu fazia. Mas depois de um tempo, parece que essa alegria toda, ela foi reduzindo, e chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, por que tem que trabalhar tanto? Oh, meu Deus do céu, né? Aí ficou aí um período pequeno, né? Meio aí cabisbaixo, ia trabalhar porque precisava trabalhar, não gostava mais tanto do que eu fazia, mas precisava trabalhar, porque precisava pagar as contas, que nem disse o outro também, e assim foi. Mas graças a Deus, esse período foi curto, por quê? Veio a Seitinoye na minha vida, como eu disse também, graças à minha mãe. E eu aprendi muitas coisas maravilhosas na Seitinoye, e uma das coisas que eu aprendi muito é gratidão, agradecer a tudo e a todos. E quando então eu aprendi a agradecer a tudo e a todos, um dia eu vi numa palestra da Seitinoye, caiu a ficha. Eu trabalho numa empresa, eles me deixam entrar lá, eu uso equipamentos caríssimos da empresa, né? Eu aprendo tantas coisas lá, e ainda eu recebo todo mês o meu salário. Então, além dela me beneficiar, me permitindo entrar, porque se alguém bater na sua porta que você não conhece, talvez você não deixe ele entrar, né? Mas a empresa, o patrão não me conhecia, eu bati na porta,
mandaram eu entrar e eu fiquei lá bons anos lá dentro. Além disso, disponibilizaram para mim um monte de equipamentos para mim usar, como eu já disse, caros. Aprendi tantas coisas, conheci tanta gente e ainda mais, eu recebia todo mês o meu salário. Aí quando eu comecei a entender isso, falei, gente do céu, que sentimento que eu tenho, que pensamento que é esse meu, que está pensando só em querer receber o salário e ficar sábado, domingo, de noite em casa, né? E qual é a minha ação em relação ao trabalho? Se eu puder dar uma folgada no dia do trabalho, no horário do trabalho, eu vou fazer isso? Comecei a refletir, me arrependi de algumas posturas em relação à minha, sei lá, preguiça, digamos assim, e comecei então a agradecer os meus patrões, os meus superiores diretos, meus colegas de trabalho, e eu agradecia os clientes da empresa que eu trabalhava, os fornecedores da empresa que eu trabalhava, e 3 vezes por semana, no mínimo, eu lia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para a prosperidade do empreendimento onde eu trabalhava. Comecei a fazer isso. De segunda a sexta, pelo menos 3 dias da semana, eu lia a Sutra Sagrada para a felicidade, o êxito do empreendimento onde eu trabalho, a felicidade dos seus patrões, dos meus patrões e dos empregados que lá trabalhavam. E olha que interessante. Pouco tempo depois, eu fui promovido. Por quê? Não sei. Poucos tempos depois, um dia, trabalhava numa empresa que tinha muita gente. Eram 3.000 e poucos funcionários onde eu trabalhava. Eu passei a ser um dos supervisores dessa empresa. E naquela época eu era bem jovenzinho. Mas em pouco tempo, eu estava lá entre uns 20 e poucos, quase 30 supervisores, porque era dividido por setores, né? Eu estava lá no topo em termos de salário. Até um dia, um dos meus superiores, até a gente estava conversando, ele falou, Ina, deve ter alguma coisa errada no seu salário. Eu falei, como assim errado? Você está ganhando muito, menino. Eu falei, não estou não. Ele falou, tá sim. Não, tá assim não. Ele falou, né? Eu estava vendo assim, você tá bem lá em cima, né? Eu falei, que bom, muito obrigado. O senhor talvez não saiba por quê, mas eu sei. Como assim você sabe? Aí, para encurtar um pouquinho o bate-papo, eu falei para ele, nós somos mais de 3.000 funcionários. E talvez, são poucos, muito poucos, que tira 30 minutos em um dia para orar para a prosperidade desse empreendimento, dos seus fornecedores, dos seus clientes, dos meus patrões e das pessoas que aqui trabalham. Como assim? Fala, pois é, eu faço isso com uma certa frequência, no mínimo 3 dias por semana. Mas você reza pra gente? Eu falei, rezo. Aí ele falou, tá explicado. Tá explicado. Então, muitas das vezes, o que não vem pra gente é porque tá faltando a gente fazer a nossa parte. Então, faça, por favor, né? E aí, a Seixonê vai dando algumas orientações e eu gostaria de recomendar mais uma vez para vocês a leitura aqui do livro Imaginação Criadora. Outra pergunta. Preletor, estou desempregado há mais de 2 anos e às vezes penso que nunca vou me recolocar profissionalmente. Confesso que estou me sentindo incapaz e inútil. Como mudar essa situação? Não é fácil, né? Não é fácil. Por mais que uma pessoa seja capaz e inteligente, né? Por mais que uma pessoa seja capaz e inteligente, eu estava lendo esses dias o livro Guia para uma Vida Feliz, né? Nós estamos tendo tempo, né? À noite normalmente fica em casa agora. E aqui no livro Guia para uma Vida Feliz, né? Diz assim, né? Por mais inteligente, né? E capaz que seja uma pessoa,
Se ela viver com fisionomia zangada, amargurada, desagradável, ninguém pensará em contratá-la, porque não será agradável trabalhar em sua companhia. Eu falei, caramba, meu, o cara é bom, tem experiência, é honesto, sincero, trabalhador, mas não decola e é desempregado ainda. Por que isso? E uma das respostas está aqui: fisionomia zangada, amargurada, desagradável. E outra situação dessa, ou o que quer dizer com isso? Não atrai às vezes onde está trabalhando. Então o que ele fala aqui no livro Guia para uma Vida Feliz? Sermos ao contrário disso, ser alegre, ser otimista e assim por diante. E se nós agirmos assim, então tudo dá certo. Então, sugestão para você que está desempregado. Primeiro, além dessa do que nós já lemos aqui no Guia para uma Vida Feliz. Mas primeiro então, agradeça seus ex-patrões, seus chefes, colegas de trabalho e assim por diante. Agradeça de todo o seu coração. Não importa quanto tempo você trabalhou em uma ou algumas empresas. Não importa como foi o relacionamento com os seus patrões, chefes, colegas de trabalho. Agradeça todos que lembrar um por um, e dos que não lembrar, agradeça de uma maneira geral. Agradeça o seu salário ou os seus salários que você recebeu. Se trabalhou 10 anos, no mínimo foram 130 salários que você recebeu. 12 por ano, mais o 13º. Meu Deus do céu, 130 em 10 anos. E tenho a impressão que você já trabalhou mais que isso, tá? Se está desempregado, é uma boa oportunidade de você procurar fazer aquilo que você gosta. Talvez se tivesse empregado, estava amarrado lá numa empresa, mas como está agora desempregado, agora você pode fazer aquilo que você quer. Então busque aquilo que você quer. Não está desempregado para ficar sem emprego, está desempregado para ter tempo de buscar aquilo que você quer. Então busque, por favor. Não fique preso ao desemprego, não. Pense todos os dias: já estou empregada porque sou filho de Deus, tenho capacidade infinita. Obrigado, Deus. Não ande com cara de desempregado, assim ensina a Seitianoye. Não fale no desemprego. Não pense que tem 13 milhões de desempregados. Mas obrigado, Deus. E de repente também, já aproveitando, é a sua chance de você até iniciar um novo empreendimento. Por que não? Faça isso, por favor, tá certo? Uma outra pergunta, vamos lá, que o pretor já está acabando o tempo aqui. Como ser um empreendedor de sucesso nos tempos que estamos vivendo? Como ser um empreendedor de sucesso nos tempos em que estamos vivendo? Mas aí eu fico assim, como assim nos tempos que nós estamos vivendo? O tempo é bom ou o tempo é ruim? Para o empreendedor verdadeiro, todo o tempo é bom. É com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, dia e noite, não tem problema. Mas alguma coisa para você, para mim, para nós refletirmos um pouquinho, tá? Para o empreendedor, primeiro, ele tem que ter iniciativa para aprender. Segundo, coragem para experimentar. E o terceiro, determinação para vencer. E eu vou repetir, iniciativa para aprender. Então, se quer fazer algumas coisas, quer procurar um trabalho, procure aprender aquilo que precisa aprender. Talvez o que você mais precisa aprender, talvez, é perdoar os seus ex-colegas de trabalho, por exemplo. É perdoar alguém da família. Ou ainda aprender algumas coisas através hoje desses meios de comunicações tão veloz e maravilhoso que tem, entre aspas, gratuito, através da internet. Aprenda. Né? De repente eu preciso aprender a fazer coxinha porque eu quero ser empreendedor no ramo de alimentação. De repente. Coragem para experimentar. Não nasci para isso. Não levo jeito. Isso não vai dar certo. Nem fez nada a respeito, mas já bloqueia. Não nasci para isso. Determinação para vencer. Já falei agora há pouco. Se eu estou desempregado, não quer dizer que eu tenho que ir para o buraco, não. Eu estou desempregado para ir para onde eu preciso ir, para chegar aonde eu tenho que chegar. Então, vá em frente. Não é a palavra certa, mas vou usar lá agora um pouquinho. Lute, mas lute sempre. Não desanima nunca. Quem não luta contra as dificuldades não consegue desenvolver sua força e sua capacidade. Ficar sentado no sofá não dá certo. Fazer curso de natação por correspondência somente também não dá certo. Pode até fazer algumas aulas,
mas tem que cair na piscina, não tem jeito. Então, você tem que lutar, que nem diz o outro, lute sem medo para vencer, meu amigo ou minha amiga. O medo nunca levou ninguém para lugar nenhum a não ser para trás. Então, não tenha medo. Se tiver que abrir a porta de casa amanhã, que é domingo, ou terça, ou quarta, ou quinta, vai. Não tenha medo. Também não seja covarde, viu? Coragem é tão somente confiança, e confiança é resultado de competência. Coragem é tão somente confiança, e confiança é resultado de competência. Eu tenho capacidade, eu tenho experiência, eu confio em mim, eu acredito em mim, e eu tenho certeza absoluta que existe uma porta aberta me esperando para que eu possa me dedicar naquela empresa. Obrigado, Deus. É essa confiança que você tem que ter. E também a Sentinela fala muito em inspiração também. Só com o trabalho, por mais que você se dedique, né? Por mais que você se esforce, não é o suficiente não, viu? É preciso mais do que isso. Inspiração. Ou seja, que tal orar mais, meditar mais? Daí então vem a meditação Shinsokan. Por favor, faça isso. Ideias. Já ouviu falar que ideias não caem do céu, a não ser na cabeça de pessoas que têm a iniciativa? Cair ideias boas na cabeça de quem só fica parado são ideias jogadas fora e levadas para o túmulo. Então, ideias só caem do céu na cabeça das pessoas que têm iniciativa. Ou em outras palavras, não perca as oportunidades que estão na sua frente. Talvez você tenha tantas oportunidades, mas como eu estou desempregado, parece que não consegue ver nada na sua frente. Só o desemprego, né? Então, por favor, dá uma mudada. Eu queria ler mais um trechinho desse livro, Imaginação Criadora. Eu adoro esse livro. Só vou ler uma frase aqui, ó. Somos dignos da realização, e a realização não é tanto uma questão de ter de merecê-la, como a de aceitá-la. Eu mereço o sucesso, eu mereço um bom emprego, eu mereço a prosperidade, e assim por diante. Então, vai em frente. Outra pergunta para o leitor. Meus pais querem que eu faça um concurso público, mas não sinto que é o meu caminho. Desejo seguir outra profissão ou outras profissões, que financeiramente não são tão bem remuneradas, mas é o que eu amo a fazer. Mas, ao mesmo tempo, me pego pensando em como também fazer com que a provisão infinita se manifeste, mesmo que opte por essa profissão que amo. Olha só, hein? Que situação doida essa. Meu Deus do céu. Primeiro, o problema não é o pai que quer que você faça um concurso público, mas a sua insegurança em qual caminho a seguir. Eu vou nessa ou eu vou nessa? E aí então o pai entra no meio para dar uma aliviada no meu sentimento de culpa. O teu pai só quer o melhor para você. Todos os pais querem assim para os seus filhos, o melhor sempre. Ninguém tem um pai que fala, não, eu quero que você faça isso, porque eu quero você amanhã bem lá no buraco. Não tem esse pai não. E o melhor para você, o que é? É o desemprego? Não. É infeliz no trabalho? Não. Então, o que seu pai quer? O melhor. Para ele agora, talvez, uma das opções é essa. Mas por quê? Porque talvez você mostre uma certa insatisfação na sua vida. Então ele quer dar uma estabilidade para você e faz uma sugestão. Convença seu pai, fale com seus pais dos seus sonhos. Troque ideias com ele, como diz a molecada. Você pode ter certeza, quando ele sentir segurança em você, ele vai te apoiar e vai te dizer, vai em frente. Você pode ter certeza, né? Sendo assim, então, por que não? E no livro A Verdade, volume 8, viu? Tem uma frase lá que eu adoro, que é fantástica. No livro A Verdade, volume 8.
aquele que mais se dedica à humanidade é quem mais recebe. Aquele que mais se dedica à humanidade é o que mais recebe. Então o que nós precisamos é isso, se dedicar mais onde nós estamos, e aí as coisas vêm mais. E para terminarmos então essa parte de perguntas e respostas, porque depois ainda nós vamos fazer a recitação da provisão infinita, antes de terminarmos esse encontro com vocês hoje. Tudo bem? Maravilha? Tem cafezinho aí, água, porque aqui não tem nada, viu? Nem café, nem coxinha, nem água, nem suco, não tem nada, aqui é sequinho, meu. A garganta até tá seca já, meu Deus do céu, viu? Tô brincando, viu? Muito obrigado, que bom, viu, que está com vocês, obrigado mesmo por tudo, viu? Não esqueça aí de mandar aí um recadinho para a JSI do Brasil, tá precisando de algumas ideias aí, fala com o presidente, o Luciano, o diretor Luciano, toda a sua equipe lá da JSI do Brasil, e tenha esse espírito sempre de fazer o bem para os jovens do Brasil, por favor. Preletor, tenho muitos problemas com os meus superiores, que eles sempre têm um ar autoritário, daí não consigo controlar e acabo respondendo. Tem muita gente que tem isso, né? Meu Deus do céu, né? Mas aí eu tô lembrando agora no livro Buscando o Amor dos Pais, eu creio que você tem em casa, né? Já leu, né? E nesse livro também, do professor Camino Kusumoto, ele fala algo lá mais ou menos assim, né? Que todos os conflitos sociais ou internacionais, em todos os campos, sem exceção, inclusive no econômico, acontecem por causa de pessoas egoístas. Então, não é A ou B ou C. Só acontece o atrito se tiver egoísta. Se não tiver egoísta, não tem atrito. Então, não são os meus superiores. Às vezes, o problema maior não é o meu superior. O problema é eu comigo mesmo, é eu com meus pais, por exemplo, eu com Deus, e a minha insatisfação com a minha vida, com meus pais, com Deus até, é que de uma certa forma gera essa confusão no trabalho com os meus superiores. Se você estiver bem com Deus, com os seus antepassados, com os seus pais, você vai estar de bem também com os seus superiores no trabalho. Isso você pode ter certeza. E se tirar o ego também, que quer achar que eles estão errados, que eu estou certo, você vai perceber então que as coisas começam a mudar. E se eles são intransigentes, às vezes são meio durão aí e dão umas cacetadas, minha sugestão, viu, amigão, é a partir de hoje, vá trabalhar como se eles fossem os melhores professores da tua vida, ok? Muito obrigado a todas as pessoas que escreveram aqui para a JSI, né? E para quem está trabalhando e tem um emprego, talvez hoje de casa, ou talvez está aí tirando umas folguinhas devido à quarentena, né? Aproveita bastante, por favor, viu? Para fazer o bem, se dedicar para o bem do próximo. Eu sei que talvez muitos não podem sair de casa, ou é recomendado não sair de casa, e façam isso, por favor. Mas fisicamente fique em casa, mas em pensamento, pense no bem das pessoas, ore para o bem das pessoas, né? Faça de uma forma ou de outra algo que possa ajudar alguém. E às vezes apenas uma mensagem bem feita para alguém é o suficiente para ajudar tantas e tantas pessoas. Eu tenho feito um caminhão de visita de bênção através do telefone hoje, né? Eu, a esposa, a preletora Viviane, outros amigos, e graças a esse recurso pela internet, eu tenho visitado casas pra caramba aí, ó, para fazer visitas de bênçãos. E hoje mesmo tenho visitas de bênçãos, e uma das pessoas que eu vou fazer hoje para ela é a minha querida e amada sogra, Dona Marlene Tenório de Cerqueira. Então daqui a pouquinho eu vou fazer uma visita de bênção para ela, e tem outras aí também já me esperando. Então faça isso, por favor, que você pode fazer e pode ajudar tanta gente. Eu só queria então, antes de fazer a recitação do Reino de Deus de Infinita Provisão, só passar algumas coisas aqui que o livro Todos Podem Ter Sucesso, que é esse aqui, do professor Katsumi Tokuhisa, e ele fala aqui umas coisas também de arrepiar, viu? E ele fala aqui, ó, no livro: para ter sucesso, olha só, hein?
para ter sucesso é preciso estar preparado. Para ter sucesso é preciso estar preparado. Ai, meu Deus do céu. Se você me convidar para correr 10 quilômetros, eu vou falar para você, vou não, quero não, posso não. Porque eu não estou preparado para correr 10 quilômetros hoje. Eu faço minha esteira, quase todo dia. No mínimo 5 dias por semana eu faço. Então, dentro daquela programação que eu estou acostumado, eu faço 30, 40, 50, uma hora, tranquilo. Mas 10 quilômetros eu não estou preparado. Então, se eu quero o sucesso, se eu quero prosperar, se prepare para o sucesso. Se prepare para a prosperidade. Lembra que nós começamos lendo lá o Preceito de Luz, mensagem do dia 25 de maio, onde o professor Masaharu escreve no dia 25 de maio, utilizar de maneira suficiente, adequada, aquilo que nós já recebemos. E às vezes nós já recebemos tantas coisas, e a gente nem utilizou ainda. Tem utilizado bastante seu amor, a sua alegria, a sua determinação, a sua coragem, a sua autoconfiança, o seu talento, os seus conhecimentos para ajudar o mundo. E quando nós estivermos preparados para o sucesso, ele vem, você pode ter certeza absoluta, né? Olha só, né? Que diz também o livro Todos Podem Ter Sucesso, do professor Katsumi Tokuhisa. O requisito mais importante para o sucesso é ter confiança em si próprio. O requisito mais importante para ter sucesso é ter confiança em si próprio. Se me perguntarem, Enio, você tem qualidades? Como eu aprendi na Seichonoye, sempre veio pelo lado positivo, e eu vou responder sim. Cite uma. E eu vou dizer autoconfiança. Autoconfiança. Sendo assim, então, por que você também não ter essa autoconfiança? Aquilo que eu me proponho a fazer, sai de baixo. Às vezes eu fico até com dó das pessoas que estão perto de mim. Mas que eu vou em frente, eu vou. Isso você pode ter certeza absoluta. E talvez tenha muitas pessoas aqui que participou da Associação dos Jovens, na época que nós éramos companheiros, né? E hoje, graças a Deus, muitos continuam também, ainda na Seichonoye, e ainda na Associação dos Jovens, alguns também. Quantas coisas foram feitas? Conhecimento? Nem tanto. Capacidade? Nem tanto. Mas autoconfiança? 100%. E se é assim necessário, então desenvolva isso, por favor. Acredite em você. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar, meu Deus do céu? Pare de se ver como um coitado, como um pobre que não tem talento para nada. Não é bem assim, não. E é por isso que Henry Ford, né, fundador da empresa automobilística da Ford, né, graças a ele que foi possível ter a linha de produção de carros, fez com que o carro caísse a um preço irrisório, digamos assim. E ele fala, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de todo jeito você tem razão. Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de todo jeito você tem razão. E aí? Nas suas mãos. Só que, não pensa que não pode, porque a resposta, não posso, ela é falsa, não é verdadeira. Se você também é filho de Deus, como todos são, dotado de capacidade infinita, como que pode dizer que não pode?
que é difícil o sucesso, que a situação do mundo hoje está complicada. Não atribua fracassos ao mundo externo ou a terceiros. Deixar o seu destino na mão dos outros não é uma boa recomendação. E a Seitiorento não fala para fazer isso. Não terceirize o seu destino, eu sempre falo isso. Não terceirize o seu destino. Assuma o volante. A partir de hoje é comigo. E se o título do livro diz: todos podem ter sucesso, todos podem ter sucesso, então eu faço parte desse todos. E se todos, eu estou dentro desse todos, então a partir de hoje eu sou sucesso. E se eu sou sucesso, eu vou manifestar esse sucesso que eu sou através então do meu viver, do meu dia a dia e assim por diante. Que tal? Vamos nessa, né? E aí também, ainda o livro fala, né? Não são as condições exteriores, viu? Aqui fala no livro, todos podem ter sucesso. Não são as condições exteriores que determinam o sucesso ou insucesso de alguém. Mas o que? É o conceito que a pessoa tem de si mesma. O conceito que ela tem de si própria. Então não é lá fora que determina. Se você tem um conceito de si mesmo, de que é um perdedor, que é um fracassado, que é um desempregado, ok. Mas não culpa lá fora então. Fala, eu sou assim. Eu estou desempregado, por exemplo. Mas tem um conceito a partir de hoje diferente. Se preciso for, né? E se não precisar, faça também a meditação Shinsokan. Se veja nos braços de Deus, perante Deus, como a própria imagem dele refletida em você e você nele. Obrigado, Deus. Eu tenho capacidade. Eu tenho capacidade. Eu tenho capacidade. Mas não só falar eu tenho capacidade, mas sentir realmente a capacidade que Deus te deu e que está em você agora. Reconheça, utilize para beneficiar o meio onde você vive. E se assim você fizer, então não tem mais problema de desemprego, insatisfação no trabalho, falta de dinheiro, obstáculos, nada disso. É só correr para o abraço, porque Deus está com você e aonde quer que você vá, e qualquer caminho que você seguir, sendo orientado por Deus, tudo vai dar certo. Beleza? E aí então agora gostaria de convidar vocês para fazer a recitação do Reino de Deus de Infinita Provisão. Eu creio que vocês já fizeram muitas vezes, né? E eu gostaria de fazê-lo aqui com vocês agora, tá certo? Pode ser? Então vamos lá. O tempo é bem curtinho, né? Eu estou aqui com cerimônias e práticas da Seichonoye, e aqui na página 161, então, tem uma maneira meio simplificada de fazermos esta recitação, né, do Reino de Deus de Infinita Provisão. E eu gostaria de convidar, então, você a fazer comigo. Apesar de talvez estar ali, vai ficar meio doido, parece que você está falando, repetindo aí, né? Alguém pode ouvir e falar, esse cara está doido, né? Mas não liga não, viu? Pega e faça mesmo. Se está impossibilitado de falar em viva voz, ok, tudo bem, sem problema nenhum. Só faça mentalmente. Mas se puder, manda brasa. Mas não só falar. Reino de Deus, infinita provisão. Reino de Deus, infinita provisão. A boca está falando, né? Mas a cabeça está lá no sanduíche. Está lá na geladeira. Ou está no Zap, que nem diz o outro. Não. Quando for fazer essa recitação, Reino de Deus, infinita provisão, falar, mas sentir a provisão infinita de Deus que está em você, jorrando e manifestando através de você, sendo você então esse canal da manifestação aqui nesse plano fenomênico desse reino de Deus de infinita provisão. Então, ao mesmo tempo que estiver recitando mentalmente, vá visualizando isso e sinta isso. Eu sou provisão infinita. Eu sou provisão infinita. Maravilha? Então, vamos lá?
Então eu vou convidar vocês agora para ficar em posição de oração mais uma vez, por favor. Mãos postas, né? Olhos cerrados, mente em Deus. Então vamos começar a prática da recitação do Reino de Deus de infinita provisão. Então, inicialmente, vou fazer o canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras de oração. Deus é meu Pai, fonte do êxito e da alegria. Sou filho de Deus, herdeiro do êxito e da alegria de Deus. Deus possui todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. Sendo filho de Deus, possuo todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. No passado desenhei a pobreza na mente, e porque mentalizei a pobreza, tornei-me um filho da pobreza. Apesar disso, Deus perdoai este filho pródigo. Neste momento, o filho pródigo regressa ao reino de Deus. Deus me concedeu a riqueza de que é possuidor, e fez de mim um rico filho de Deus. Já sou rico, já sou bem-sucedido. Deus é meu tesouro. Já sou rico, já sou rico. Deus é o todo de tudo. Deus é o todo de tudo. Tudo é meu. Sou possuidor de todas as coisas. Tudo tenho. Sou rico, sou bem provido. Nada existe que não seja meu. Nada existe que não seja meu. Sou possuidor de tudo. Assim como Deus é possuidor de todas as coisas, sou possuidor de todas as coisas. Sou possuidor de todas as coisas. Deus é a minha riqueza. Sou possuidor de todas as coisas. Obrigado, muito obrigado. Do livro A Verdade e a Saúde. Muito obrigado. Ainda em posição de oração, por favor. Agora vamos juntos, então, fazermos a recitação do Reino de Deus de infinita provisão. Então, por gentileza, vamos fazê-la juntas, de preferência não só mentalmente, mas pode repetir em voz alta mesmo, por favor. Reino de Deus de infinita provisão, 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 Reino de Deus de infinita provisão,
Reino de Deus, infinita provisão. 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 Obrigado, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ainda em posição de oração, canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, pode abrir os olhos. Nosso muito obrigado a todos vocês. Nós repetimos um pouquinho, ou recitamos um pouco aqui, né? Reino de Deus, infinita provisão. E até não falamos, o tempo não foi tão grande, porque é por ser virtual aqui. Mas você pode fazer isso com uma certa frequência na sua casa, sabe? Às vezes está dirigindo, Reino de Deus de infinita provisão, por exemplo, está caminhando na rua, Reino de Deus de infinita provisão, é claro que não sabe ficar falando alto, né? O pessoal fala assim, tá louco, né? Mas mentalmente vai falando isso, por favor. E aí então as coisas vão manifestando, porque você é esse canal do Reino de Deus de infinita provisão. Muito obrigado a todos vocês, a companhia amável e agradável de todos vocês, que Deus os abençoe sempre, e deixo aqui os meus sinceros agradecimentos ao preletor Luciano, presidente da JTC, pelo convite,
Obrigado, Luciano. Obrigado, Kelly. Obrigado a toda a JSE. Obrigado ao Eide pela assistência que me deu para gravar esse vídeo aqui para a JSE. Muito obrigado a todos vocês. E a gente se vê, se Deus quiser, em breve. Ou fisicamente, como diz o outro, né? Ou através aí desse meio de comunicação fantástico que é através da internet. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado.